Você acompanhou aí a apresentação da proposta de reforma da Previdência que o governo entregou ao Congresso Nacional, os representantes do governo explicando ao longo de várias horas, 3 horas no mínimo, aí conversando com jornalistas, apresentando os pontos da proposta, respondendo a todas essas perguntas, né? Então, entre as principais mudanças estão as idades e as contribuições mínimas, a implementação de um regime de capitalização e de regra de transição. Bom, muito foi falado ao longo dessa coletiva de imprensa e existem muitas dúvidas. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa proposta, o que mudou, o que vai mudar se a proposta for aprovada e como fica a partir de agora com o texto sendo aprovado nos próximos meses, eu vou conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari, que está comigo aqui na bancada e vai explicar um pouquinho para a gente como que fica essa situação. João, primeiro de tudo, boa tarde, obrigada por acompanhar com a gente a transmissão. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, muitas coisas foram colocadas com essa nova proposta. Eu queria que você fizesse um resumo dos principais pontos que foram apresentados. O que muda a partir de agora quando a gente pensa nos perfis de cada um, né, em tempo de contribuição e idade? Bom, eu até tive que fazer uma colinha, por quê? Porque praticamente tudo mudou. Para todos os temas da Previdência, ele trouxe alguma mudança. As alíquotas mudaram. Hoje você não vai mais encontrar, caso a reforma seja aprovada, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela vai ter uma idade mínima que não existe ainda. Rural e professor, idades iguais de homem e mulher, o que nós consideramos um erro. Eu considero isso um erro. Por quê? Existe a mulher, ela exerce uma dupla jornada. Isso daí são dados estatísticos do IBGE, que mulher trabalha 20 horas por mês a mais do que um homem, porque ela cuida da casa também, cuida do filho. Bom, mudaram as regras tanto do regime geral como do próprio. O cálculo mudou, o cálculo da aposentadoria de uma forma diferente da que é feita hoje. Vai ter uma regra de transição. Mudaram as regras do BPC, que é o benefício para quem vive numa condição miserável, ou incapaz, ou com maior idade, que hoje são 65 anos. Mudou para 70. Regras de pensão por morte, regras para os políticos, capitalização e até mesmo expectativa de sobrevida. Então, se a gente puder ir falando um pouquinho sobre cada uma, sim, vai ser um prazer. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar pela questão das idades mínimas dos regimes. São 4 diferentes, né? Regime geral, trabalhadores rurais, professores e servidores públicos. A questão dos militares nem entrou ainda nessa história, ainda vai ser discutido pelo governo, então a aposentadoria de militares não entrou ainda na história. Mas esses pontos aqui já tem diferença. Regime geral, por exemplo, mulher 62, homem 65. Hoje, como funciona? Hoje você consegue se aposentar por tempo de contribuição, independente da sua idade. Você, mulher, 30 anos, homem com 35, já consegue se aposentar. Agora, nessa forma, não. Um mínimo de 65 anos para o homem, 62 para a mulher. O que acontece? Você tendo contribuído mais de 15 anos para o INSS, você pode pedir sua aposentadoria por idade. Agora não, são 20 anos. Aumentou em mais 5. Rural. 60 anos para homem e mulher. Homem e mulher vão ter a mesma idade para se aposentar. Hoje, como funciona? 60 anos seria a idade do homem e 55 da mulher. Certo. Tendo o quê? 15 anos de roça, 15 anos de trabalho rural. Passam a ser 20 anos. Professores. Hoje, 25 anos de contribuição mulher ou 30 homem de atividade de magistério pode se aposentar. Não vai ser dessa forma. Vai ter uma idade mínima. 60 anos para homem e mulher e 30 anos também de tempo de contribuição. Essas são as principais mudanças da aposentadoria que passa a ter uma idade obrigatória no regime próprio, no regime geral, perdão, INSS. Agora, no regime próprio, como funcionava e como que vai se tornar? 55 anos mulher e 60 anos homem, com 25 anos de contribuição, sendo 10 de serviço público, ele já poderia se aposentar. Muda para 62, 65, mesmas regras do regime geral. Isso para servidores públicos. Servidor público. Professor, servidor público muda também. Hoje, 50 anos mulher, 55 anos homem, muda para 60 ambos, ou homem ou mulher com 30 de contribuição. Quando a gente pensa em tudo isso e pensa nas alíquotas, nas porcentagens das contribuições, é de um jeito hoje. Mudou também essa faixa de alíquota, né? Hoje você dá 8%, 9% e 11%, dependendo do quanto você ganha. São só 3 faixas.
Agora, eu não vou conseguir prever qual vai ser a sua contribuição por uma faixa, e sim pelo valor exato. Dependendo do quanto você ganha, tem uma porcentagem exata, igual o imposto de renda. Você pega, por exemplo, um exemplo que eu não sei esse valor exato. Eu ganho R$3.000. Você ganha R$3.005, a sua alíquota vai ser diferente. Você ganha R$3.200, vai ser de 9,43%. Ah, tem os décimos, então? Tem para tudo. Então, são faixas de renda, porém com décimos dentro de cada uma. Vai de 7,5% até 11,68%. Servidor pode chegar até 22%, dependendo quanto ele ganhe. Hoje, para servidor, é 14%. Isso. Então, para servidor que ganha, por exemplo, R$39 mil de salário, vai pagar 22%. 22%. Ativo ou inativo. Isso funciona também para quem recebe aposentadoria. Eu acho que tem muita dúvida quando a gente fala de reforma da Previdência, né? Uma reforma que já se arrasta há um tempo. Esse assunto tem sido muito falado nos últimos tempos, pelo menos 1 ano e meio a gente bate nessa tecla. E as pessoas se perguntam, poxa, quanto mais eu vou precisar trabalhar? Né? Estou dentro da regra de transição. Muita gente correu para se aposentar quando começaram a ventilar lá atrás uma reforma, né? Quando a gente pensa em regra de transição, né? Eu já sei que eu não estou na regra de transição, mesmo que eu tenha contribuído desde os meus 22. Quem está na regra de transição? Como eu faço para descobrir que eu estou na regra de transição? Porque pelo que eu vi nessa proposta que o governo acaba de apresentar, são 3 opções dentro da regra de transição, né, doutor? Perfeito. Ela dura por 14 anos. Aquelas pessoas que já estão contribuindo ou estão próximos da aposentadoria, elas vão ter uma regra de transição. O que é uma regra de transição? São mudanças para você se aposentar de uma forma um pouco mais fácil, não tão austero como 65 anos, 62. Tá. O que seria? Primeiro por ponto. Ponto é, mulher, somando os 86 pontos, soma a sua idade com seu tempo de contribuição. Se chegar em 86... Vamos lá, uma mulher com 50 anos de idade e 36 de contribuição, 86. Ela pode se aposentar. E homem com 96. Hoje é assim? Hoje é assim. Não. Hoje é assim para o fator previdenciário. Ok. Se você chega no 86, 96, mulher ou homem, você não tem incidência do fator. Aqui não. Aqui vai ser uma regra de transição para você se aposentar. Se você não tiver 86 pontos mulher, você não pode se aposentar. Eu, homem, não tenho 96, não posso me aposentar. Mas nesse tempo de, por exemplo, 14 anos, que é o tempo que tem a regra de transição, se dentro desses 14 anos eu atingir os 86, 96 mulher, eu consigo, é isso? Mas aí tem um detalhe. Ela é uma regra provisória, não uma regra permanente. Ela vai subindo a cada ano um ponto até chegar em 100 e 105. 100 para mulher, 105 para homem. Então, ela termina ao longo desses 14 anos num número maior. Que você, homem, 105 dá 60 anos de idade para 45 de contribuição. É muito tempo, é difícil. Agora, daí tem um segundo ponto, por idade. Por idade, como que funciona? Eu vou ler ela um pouquinho. Claro. Dessa anotação que eu havia feito. Idade, 35 anos de tempo de contribuição mínimo homem, 30 anos tempo de contribuição mínimo mulher. 56 anos é o mínimo que a mulher tem que ter, você tem que ter as duas coisas, tanto o tempo de contribuição como a idade. 61 anos o mínimo é o homem. Por que eu anotei? Porque tem um detalhe, cresce 6 meses por ano a idade. Daqui 6 meses, a idade mínima de 56 anos para a mulher vai para 56 anos e meio. Daqui 2 anos, 57, até chegar em 62, 65. Bom, e tem um terceiro ponto que é o pedágio. O que é pedágio? Para todas as pessoas que faltam no máximo 2 anos para se aposentar, mulher com 20 anos, 28 anos, perdão, homem com 33 anos, essa pessoa vai ter que cumprir 50% do que faltava. Se eu, homem, falta 1 ano para me aposentar, Para poder entrar na aposentadoria. Essa regra de transição, com as regras de hoje. Eu me aposento com o cálculo de hoje, como é feito hoje, com as regras atuais, e não com as regras dessa atual proposta, que ela muda um pouquinho. Então, na verdade, vamos dar um exemplo. A mulher precisa ter 30 anos de contribuição, no mínimo, ou 56 anos, é isso? Bom, hoje em dia? Vamos explicar isso, porque quem está em casa, para a gente é complicado hoje, entender. Vamos entender melhor. Hoje, para você se aposentar com as regras de hoje, não existe uma idade mínima. Sim, hoje não. Se eu cumprir os 30 anos, eu já posso me aposentar. Perfeito. Agora aqui, quando a gente fala da idade da regra de transição, eu tenho que ter 30 anos mulher e 56 de idade. Hoje, 30 anos de contribuição. 30 de contribuição para 56 de idade. Os dois requisitos juntos. Tem que ter os dois. 30 de contribuição para 56 de idade.
Porém, se eu ainda não tenho isso e eu quero atingir daqui a um ano, a cada um ano sobe meio. Na Meio ano idade. a mais na idade. 56,5, daqui 2 anos 57. E eu vou ter que atingir esse requisito cheio. Bom, para quem está em casa e está perto de se aposentar ou já tem poucos anos, daqui a 5 anos já poderia me aposentar pela regra atual. Como a pessoa sabe que está no tempo de aposentar? Se vale a pena aposentar agora? Se já poderia pedir, mas continuei trabalhando, não pedi minha aposentadoria, não quis pedir. Tá. Como eu sei que é um bom momento para aposentar? O que acontece? O ideal nesse caso é fazer um planejamento da aposentadoria. Não existe uma regra padrão, a não ser... Chegou em 86, 96 sem o fator previdenciário, provavelmente vai ser seu melhor cálculo. A reforma não vai te beneficiar. Por que a reforma não vai... Bom, vamos entrar na parte de cálculo daqui a pouco, que daí eu explico por que a reforma não vai beneficiar. O que acontece? Hoje, para você ver se a pessoa vai ter o benefício mais vantajoso se aposentando já, se ela faz jus a esse benefício, ela vai ter que fazer um cálculo. Vai ter que no INSS buscar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e por meio desse documento ela vai fazer um cálculo para ver se a aposentadoria já atinge o valor que ela espera de renda. Caso ela não tenha atingido 86 pontos mulher ou 96 pontos homem, o que acontece? Ela vai ter incidência do fator. Então, aquele valor de benefício dela vai diminuir um pouquinho. Tem que ver o quanto é esse pouquinho. O ideal faz o cálculo da sua aposentadoria. Dá para fazer até pelo site do INSS. Quando a gente pensa no valor da aposentadoria, o valor final, muita gente se preocupa, né? Hoje em dia tem a regra do teto. Sim. Agora, com o que a gente viu aí nas propostas do texto apresentado pelo governo, não é mais pelo teto o valor total. Você não consegue mais atingir o valor total quando você aposenta, é isso? O cálculo muda um pouquinho. Vamos falar dele. Ele fica da seguinte forma. seguinte Quanto que cai forma. na minha conta, no fim das contas? As Sim. pessoas querem saber isso, né? Perfeito. Como é hoje? Hoje eu pego toda a contribuição a partir de julho de 94, que é a contribuição em real, na moeda, para não ter que converter moeda. Pego todas as contribuições e desconsidero as 20% menores. Tá. Então você fica com 80% maiores benefícios a partir de julho de 94, maiores salários de contribuição. Desse cálculo, se você não atingiu 86, 96, você tem fator previdenciário, abaixa um pouquinho sua aposentadoria. Agora, como que é na nova regra? Isso não quer dizer que você tendo 86, 96, seu benefício vai ser o teto da Previdência. Quer dizer que ele não vai ter o fator previdenciário. Agora, com a mudança de cálculo, ela funciona da seguinte forma. Você começa com 60%. Desse 60%, a partir de 20 anos de contribuição, que é seu tempo mínimo, você vai ganhar 2% por ano. Para você aposentar de forma integral, você vai ter que ter 40 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Não quer dizer que seja o teto. Por quê? Vai pegar toda a sua vida laboral, tudo que você já contribuiu para o INSS, não vai desconsiderar as 20% menores e vai chegar numa média. Então, vamos ver se eu entendi. Nessa nova regra, você tem que trabalhar 40 anos, ou melhor, contribuir por 40 anos. Perfeito. Para você se aposentar de forma integral. Integral não significa o salário que você ganha hoje atualmente. Não significa nem o último salário, nem o teto da Previdência. Olha, nos últimos anos eu contribuí no teto, eu vou receber o teto? Não sei. Vai envolver toda a sua vida laboral. Porque se eu ganhava um salário muito mais baixo, por 20 anos eu contribuí com um salário muito mais baixo. E nos últimos 20 anos, para completar esses 40, eu estava ganhando 3 vezes mais, eu vou ter que somar todas as minhas contribuições e fazer uma chegar numa média. Hoje, como é feito? Pega julho de 94 e avança até os dias atuais. Hoje. Todas as contribuições. Mas eu desconsidero as 20% menores, porque quando houve a mudança previdenciária de 99, houve a consideração de uma sensibilidade de que você começa oferindo uma renda menor. Você vai melhorando o seu salário ao longo da sua vida profissional. Claro. Agora não. Se você contribuir no mínimo quando novo, vai ser considerado o mínimo também. Difícil. Quer dizer, não vai ser então talvez o valor que você imagina, você está trabalhando, recebendo um salário melhor, não vai ser com este valor que você vai se aposentar. Por isso, fazer o cálculo. Se a pessoa está querendo se aposentar hoje, quer planejar a aposentadoria, faz o cálculo primeiro. Porque senão não vai... O valor que ela vai receber de benefício não vai ser o que ela esperava para sobreviver. E vai ter que fazer o quê? Continuar trabalhando. Mesmo que ela queira se aposentar e continuar trabalhando, aí já são outros 500. Mas se ela pode continuar contribuindo para ter uma condição melhor daqui 2, 3 ou 4 anos,
É melhor, então, procurar para fazer esse cálculo. O melhor é, se você já atingiu a somatória 86,96, dificilmente essa nova regra vai te beneficiar. Busca Se você sua já aposentadoria. atingiu, busque agora, antes Busca da agora. aprovação dessa nova Isso. proposta. Não vai Ok. mudar também, não. Ok. Por quê? Você já tem um direito adquirido. Todo Tá. mundo que já tem um direito adquirido não muda. Se houver a reforma, qual for mais benéfico é aplicado para a pessoa. Agora, se você não atingiu 86,96, faz um cálculo. Faz no próprio site do INSS. O cálculo é bem tranquilo, é fácil. Ele é didático, é fácil de elaborar. No site do INSS você consegue entrar e fazer o cálculo da aposentadoria. Consegue. Tá, até pessoas que estão longe de se aposentar podem fazer o cálculo para ter uma ideia. Não, porque elas não têm ainda condições de se aposentar. Elas podem prever se elas colocarem valores de contribuição, que é o que ela está fazendo hoje, mas não consegue porque ela ainda não tem condição de se aposentar. Mas se você já tem, mesmo entre aspas, proporcional, o que é proporcional? Com incidência do fator previdenciário, não atingiu 86,96, faz o cálculo. Quando a gente pensa nessa regra de transição, eu queria entender um pouco melhor. São 3 opções de regra de transição, como você colocou, a questão dos pontos, que é isso que a gente está falando, 86,96 para a mulher, 100, 105, que vai chegar até 100, 105 Isso. gradativamente até 2033. Perfeito. Idade mínima e o tal do pedágio. Tá. Como que funciona? Eu vou identificar se eu estou entre uma destas 3. Eu posso escolher. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Eu posso ver qual delas me Isso beneficia foi ou é melhor para interessante mim? da proposta, Tá. que ele fala o seguinte, por isso que é importante 2 coisas. Uma, você vê qual das 3 te beneficia, Tá. é uma obrigação também do servidor. O servidor ele tem que te conceder um melhor benefício. Isso está até na própria instrução normativa do INSS. Bom, e outro ponto. Provavelmente essa reforma ela vai ser debatida ainda no Congresso. Então, provavelmente, os termos podem mudar. Normalmente é o que acontece. Pode ser até mesmo que a regra de transição ela seja mais favorável para você do que foi apresentada, óbvio, mas do que a regra atual. Tá. Depende do quê? De fazer um cálculo. Tem que fazer um planejamento de aposentadoria. É possível que essa proposta, digamos que ela passe como está, ela possa me beneficiar em relação à proposta que existe hoje, A regra de hoje? a regra de hoje? Pode sim. Dependendo do caso, por isso que eu digo, tem que fazer um planejamento de aposentadoria. Dependendo do caso, você pega uma por idade, onde haveria a incidência do fator previdenciário, porque ainda não atingiu os pontos, e seja favorável para você, com o pedágio vai ser um pouquinho mais difícil, porque vai incidir fator previdenciário no pedágio, isso daí já ficou claro. Mas pode, é difícil, é exceção que vai melhorar? Mas pode. Quer dizer, é fato que com essa reforma o trabalhador vai ter que contribuir por mais tempo e aí talvez o benefício no final seja um pouco menor, é isso? Essa reforma, da forma que ela foi colocada, com o texto que a gente tem hoje, é muito difícil identificar algo que melhore para o trabalhador. Pelo contrário, piorou em tudo. Tem que haver reforma? Tem que haver reforma da Previdência, está correto, mas a minha opinião, que já trabalho com Previdência há 10 anos, ela é bem austera, vai ser muito mais difícil de você obter seu benefício. O governo, ele considera muito, a gente fala que o governo considera a expectativa de vida. Porque a gente acaba vivendo mais, vai vivendo melhor, vai vivendo mais, vai trabalhando mais. A questão não é a expectativa de vida que ele considera, é a de sobrevida. O que é de sobrevida? Qual a diferenciação dela? A de vida é quando você nasce, hoje são 76 anos, o que eu espero que uma pessoa que nasça hoje viva. A de sobrevida não, ela já dá o seguinte, quando você pega a idade da aposentação, você calcula quanto tempo vai levar para você morrer. Você pega uma pessoa com 60 anos, você vai ver quanto ela ainda vai viver. Parece que são 2 cálculos iguais, mas não. Quando você pega a expectativa de vida, ela é menor. Por quê? Porque existe o índice de acidentes com jovens, a mortalidade infantil, então ela é menor, você vive menos, 76. Agora, se você pega um idoso de 65 anos, ele vai viver até 82,4. A expectativa de sobrevida dele supera. Ele que já chegou na terceira idade tem uma sobrevida. O tempo de sobrevida é maior do que a expectativa de vida geral calculada a partir do nascimento. Então é o tempo que ele precisa receber para se manter dignamente até o fim da vida. Esse é o cálculo do INSS. O INSS ele sempre pensa, por quantos anos eu ainda vou ter que te pagar? Todo o conjunto atuarial dos cálculos do INSS se dá com
quanto eu ainda vou ter que te pagar, quanto eu vou ter que desembolsar até o seu falecimento. É necessário ter uma reforma? É necessário, mas a gente percebe que muitas pessoas não vão se aposentar. Eu vou te dar um exemplo. Me permita falar aqui de São Paulo. Vou pegar um exemplo nem de estados diversos. Você pega a cidade de Tiradentes, que é uma região de periferia aqui em São Paulo, a expectativa de vida não chega aos 60 anos. Enquanto você pega Alto de Pinheiros, ela supera 81 anos. Sim. O pobre entra antes no mercado de trabalho, contribui mais por mais anos e não vai atingir os 65. Agora o rico, sim. Então o INSS ele tinha que também considerar a expectativa de vida, porque o pobre não chega na expectativa de sobrevida que é a partir dos 65, que é a aposentação. Quer dizer, o tempo de descanso, né, de aposentadoria, que é o descanso, né, para você Muito poder, menor. não vai ter ou vai ser muito menor para as pessoas Sim. com menos condições, pessoas com a certeza. de classe mais Elas baixa. contribuem por mais tempo, entram antes, entram jovens no mercado de trabalho e, infelizmente, falecem antes de atingir a expectativa de sobrevida apurada dos 65 anos. Bom, como você bem disse, João, a gente está recebendo agora as informações que o governo acabou de apresentar ao Congresso, mas ainda vai tramitar no Congresso. Os pontos todos vão ser debatidos, quer dizer, tem um período para se chegar, talvez, num texto final da reforma da Previdência, coisa que vai sair esse ano, muito provavelmente, porque é o carro-chefe do governo, digamos assim. Como está hoje e como deve ficar, para quem está para se aposentar, a melhor forma, depois de fazer o cálculo, provavelmente vai ser com esse texto de hoje. Uma regra atual, o que eu tenho hoje, ou o texto da reforma, a pessoa que está para se aposentar, a legislação atual é mais benéfica para ela. Esse texto aqui, a exceção vai ser beneficiada, mas a exceção que, como é tudo muito curto, a gente está batendo um papo agora sobre isso, na minha cabeça ainda não veio nenhum caso que vai ser mais vantajoso. Em tudo ficou mais difícil, tanto para se aposentar, como até mesmo o valor do benefício. Olha por quê. Você fala, em 65 anos de idade o homem, para 40 de contribuição para ele ter um benefício integral. Hoje, se o homem tem 96, que é uma somatória 9 pontos menor, ele já tem a não incidência do fator. E o que considera? Você tira as 20% menores de julho de 94. Ali não, eu pego toda a vida laboral. Pode ser que haja casos em que seja mais vantajoso? Pode, mas eu, por enquanto, não encontro nenhum. Eu estou pensando aqui, mas não. Quando a gente pensa em quem já se aposentou, né, isso não muda nada. Isso é importante a gente falar, porque tem muita gente se perguntando se vai mudar alguma coisa. Para quem já se aposentou, não tem nenhuma diferença. Nada. Tanto para quem parou de trabalhar, quanto quem aposentou e continuou trabalhando. A única coisa de quem aposentou e continuou trabalhando vai ter o FGTS. Parece que o empregador não vai ter mais que recolher o FGTS. É a única mudança, mas mudança previdenciária nenhuma. Aquela pessoa que tem condições já de se aposentar, ela pode ficar tranquila. Mesmo que ela não atingiu 86, 96, você mulher com 30 anos, homem com 35, fica de tranquilo. Contribuição. A aposentadoria, a reforma não vai prejudicar a sua aposentadoria. Você vai ter o melhor benefício concedido. Se a reforma houver uma alteração que ela se torne mais vantajosa, vai ser aplicado da reforma. Então não é aquele momento para sair correndo e pedir aposentadoria, é o momento de se planejar. De conseguir fazer o cálculo, procurar as informações e ver o que é melhor, em que ponto da regra de transição você está, qual dos 3 pontos da regra se aplica a você, para conseguir saber qual vai ser a melhor forma, a melhor época para você se aposentar e com o melhor valor também. Esse cálculo dá para fazer. Bom, nós estamos repercutindo aqui os pontos da reforma da Previdência apresentado pelo governo ao Congresso, conversando com o advogado João Badari, que é especialista em direito previdenciário, explicando um pouquinho dessas mudanças, como é hoje e como vai ficar se este texto for aprovado. Bom, eu quero agradecer a participação do João. João, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi muito bacana ter esses exemplos e a gente já tem agora um norte, uma ideia do que esperar a partir de agora. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias, falando, claro, obviamente, do texto da reforma da Previdência, repercutindo e outras notícias para você aqui no Tarde Band News. Até mais.